Oi, gente! Estou aqui de volta para falar de um assunto muito importante que eu já até falei em outro vídeo aqui no meu canal do YouTube, que é subtração internacional de menores nos termos da Convenção de Haia. Infelizmente, no mundo globalizado, isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Muitas mães ou pais levam seu filho para outro país sem autorização do outro pai ou mãe, ou muitas vezes levam com autorização de viagem para passar férias, na confiança de que o pai ou a mãe retornará com essa criança para casa, para o país de origem. Mas infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. A criança não retorna, fica lá no outro país, e aí vejo muitos pais desesperados como agir nessa situação e às vezes não sabem nem por onde começar. Então eu tô fazendo esse vídeo novamente para poder resumir o assunto e explicar de forma rápida e sucinta como a pessoa deve agir. Nos termos da Convenção de Haia, é considerado subtração internacional de menores, mesmo que a pessoa seja pai ou mãe da criança, se ela levar essa criança para outro país sem autorização do outro pai ou mãe. Isso é considerado uma subtração internacional de menores. Então, o pai que não autorizou a ida dessa criança para morar definitivamente nesse outro país, deve tomar rápido as providências. O primeiro passo é realmente procurar um advogado especialista na área para poder conversar, tirar dúvidas. Eu sei que isso muitas vezes é difícil porque não há muitas pessoas especialistas, né, na área de direito internacional e principalmente nessa questão de Convenção de Haia. Então, o primeiro passo mesmo, depois de procurar um advogado, ou se não tiver achado um advogado especialista nessa área, é procurar a Autoridade Central Brasileira, a ACAF, que é um órgão em Brasília, pertencente ao Ministério da Justiça, que é o órgão competente para analisar a situação e te dizer realmente se houve subtração. E havendo confirmação da ACAF que houve subtração, a ACAF vai proceder com um pedido de cooperação internacional com o país onde a criança se encontra. Por exemplo, se essa criança foi levada para os Estados Unidos, o pedido de cooperação da ACAF é feita para a US Central Authority, que é o órgão competente equivalente à ACAF nos Estados Unidos. A US Central Authority vai responder confirmando que realmente houve a subtração, né? Depende de cada caso concreto. E havendo a confirmação da subtração, a US Central Authority vai localizar essa criança, vai pedir à mãe que esteja com ela lá que entregue voluntariamente essa criança. Se a mãe não entregar voluntariamente essa criança, aí o pai deve procurar um advogado nos Estados Unidos especialista na área para poder ingressar imediatamente com a ação de subtração internacional de menores. Isso é importante que seja feito dentro de um ano, porque após um ano pode ser considerado que essa criança já está adaptada naquele novo país e aí depende, né? Depende de muitos fatores, mas e aí pode essa criança não ser mais enviada de volta. Ingressando com a ação de subtração internacional de menores, o juiz competente no país onde a criança se encontra analisará todas as provas. Então é importante que você guarde todas as provas. Conversas de WhatsApp, principalmente, e-mails trocados, os documentos das crianças. Se você tem, por exemplo, a guarda no Brasil dessa criança, você tem que ter uma decisão judicial que te deu a guarda ou qualquer coisa do tipo, né? Importante ter declarações de pessoas à sua volta que conhecem a situação, que conhecem a criança, e aí poder comprovar realmente a situação, né, de subtração. E aí, se o juiz da corte do país onde a criança se encontra realmente confirmar que houve a subtração internacional de menores, ele dará uma sentença e determinará o retorno imediato dessa criança ao seu país de residência habitual, que é o país de origem da criança, o país onde a criança morava antes
de ser levada para o exterior. E após o retorno dessa criança, se não há ainda uma ação de guarda, é importante que o pai imediatamente ingresse com uma ação de guarda e peça liminarmente a guarda provisória dessa criança para resguardar os direitos, né? E é importante pedir também que esta criança seja proibida de sair do Brasil, que seja lançado o nome dela na lista no sistema da Polícia Federal e também que seja recolhido o passaporte dessa criança para que se evite uma nova subtração e resguardando os direitos da criança e de todos os familiares, principalmente do pai que teve que tomar todas essas atitudes, né, para poder retornar esta criança ao seu país de origem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre este assunto especificamente, pode deixar aqui nos comentários do meu canal do YouTube, que eu vou ficar feliz de ajudar vocês. Ou vocês podem ir para o meu Instagram, @paulacinfante, e podem me mandar mensagem inbox, que se eu puder eu vou ajudar. Muito importante ajudar pessoas nessa situação que às vezes estão perdidas e não sabem como trazer seus filhos de volta ao Brasil.